Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Aproveita o começo do vídeo para deixar o seu like. Se você deixar lá para o final, você vai acabar esquecendo. Se inscreva no canal para ficar por dentro das aulas e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, ou com aquela sua amiga, ou aquele grupo de WhatsApp que você sabe que a galera está precisando de umas aulas de física. Hoje vamos falar sobre uma importante parte da física, chamada termodinâmica. A termodinâmica foi de muita importância, especialmente ali no contexto da primeira revolução industrial na Inglaterra, muito importante para os avanços tecnológicos até nos dias de hoje. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, a termodinâmica teve um papel muito importante na primeira Revolução Industrial e, é claro, até os dias de hoje, na relação tecnológica da geração de trabalho de uma máquina térmica, por exemplo. Os automóveis que usamos hoje em dia são exemplos de máquinas térmicas. O motor de um automóvel é conhecido como motor a explosão. Ele utiliza o calor gerado pela explosão do combustível para movimentar o carro. Então, o calor se transforma na energia cinética do automóvel. Vamos contextualizar um pouco a termodinâmica com a sua história, com seu princípio. A ideia de aproveitar o calor para produzir movimento, ou seja, realizar trabalho, é bem antiga. Heron de Alexandria, 10 depois de Cristo a 70 depois de Cristo, já propunha em sua Eulípila tal aproveitamento. Esta ideia ganhou a forma de máquinas térmicas e revolucionou na segunda metade do século XVIII a maneira pela qual as pessoas se relacionam e produzem os seus bens. Antes aí da Revolução Industrial, a força para a produção de bens era braçal e bastante personalizada. Então, cada trabalhador iria produzir ali o objeto, né, por inteiro. Por exemplo, se uma pessoa construía um sapato, ele construía a sola do sapato, o couro, o cadarço, enfim, costurava. E depois da Revolução Industrial, o trabalho passa a ser um trabalho em série. Então o homem percebe que pode utilizar a força da água para a realização de trabalhos como a moagem de grãos. Com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir bens em larga escala. Então, a termodinâmica é justamente essa parte da física que vai relacionar o calor com o trabalho, com a força, com o movimento. Termo, obviamente, tem a ver aí com o calor, com os fenômenos térmicos, e dinâmica com o movimento. Um experimento que mostra isso com muita clareza é o experimento de Joule, onde ele vai demonstrar a transformação de calor em movimento, em energia mecânica. Observe esta imagem aqui, onde eu tenho um objeto de massa m, que está a uma certa altura h, e esse objeto de massa m vai ser solto desta altura h, realizando um trabalho de mgh. Esse objeto está preso aqui a uma corda que passa por uma polia, e essa corda, esse fio, está aqui associado a um eixo. Esse eixo está aqui enfiado, né, em um calorímetro, e dentro do calorímetro eu tenho água. Esse eixo tem pás que podem rotacionar. À medida que esse objeto de massa m cai, realizando um certo trabalho, essas pás elas vão girar, elas vão rotacionar, agitando a água. Ora, um termômetro que está aqui acoplado ao calorímetro vai captar, vai identificar, vai medir uma certa variação de temperatura. Claro, a água se movendo
a partir da rotação das pás, as moléculas de água vão estar mais agitadas, e nós já sabemos de outras videoaulas que a temperatura está associada ao grau de agitação das moléculas de uma substância. Portanto, uma água que está ali sendo agitada vai ter a sua temperatura aumentada. E essa variação de temperatura vai ser registrada ali pelo termômetro. Então, obviamente, que a energia potencial gravitacional desta massa m, desse objeto de massa m, vai ser transformada em energia cinética da rotação das pás. E essa energia cinética da rotação das pás vai se transformar em energia interna das moléculas de água. Portanto, aí o termômetro vai medir uma variação de temperatura que, no fundo está mostrando uma variação na energia interna desta substância. Ora, vamos falar um pouco sobre trabalho termodinâmico, né? O trabalho aí, vamos começar pelo trabalho numa transformação isobárica. Então, imaginem, por exemplo, que eu tenho um gás que está a uma certa pressão, a um certo volume e a uma certa temperatura no interior de um recipiente que está provido com um êmbolo que é móvel, ou seja, esse êmbolo pode mover-se para cima ou para baixo. Esse êmbolo também pode ser chamado de pistão, aí em muitos livros de física. Tem aqui uma certa massa M, uma certa massa que está sobre o pistão. Notem que essa massa ela não vai variar em nenhuma das três imagens. Essa massa não vai ficar nem mais pesada nem mais leve. É sempre o mesmo pezinho ali em cima do êmbolo. Isso significa que a pressão sobre o gás será uma pressão constante, será uma pressão que não varia no decorrer do tempo. E é por esta razão que esta transformação que está representada é chamada de transformação isobárica. Uma transformação isobárica é uma transformação com pressão constante. Então, vamos supor que esse gás vai receber uma certa quantidade de calor que eu estou representando pela letra Q. Ao receber esta certa quantidade de calor, as moléculas vão ficar mais agitadas, né? Porque elas estão recebendo essa energia e vão empurrar o êmbolo para cima. Empurrando o êmbolo para cima, o volume do gás vai aumentar de um certo ΔV. Portanto, houve aí uma certa realização de trabalho, que no caso de uma transformação isobárica pode ser medido como sendo P vezes ΔV, ou seja, P, que é a pressão, vezes ΔV, que é o volume final, menos o volume inicial. Notem que quando o ΔV é positivo, ou seja, quando está rolando aí uma expansão do gás, o trabalho também será positivo. E quando o ΔV for negativo, ou seja, quando o volume estiver diminuindo, quando estiver acontecendo uma compressão do gás, o trabalho também será negativo. Então, numa transformação isobárica, que é aquela transformação onde a pressão é constante, o gás vai receber uma certa quantidade de calor, aqui no meu exemplo, e o êmbolo do gás vai subir, o gás vai sofrer uma expansão, realizando um certo trabalho, ou seja, o calor será transformado no movimento do pistão. Essa transformação de energia, de um tipo de energia em outro tipo de energia, você já sabe que é chamado de trabalho. Neste caso, portanto, o gás está realizando um certo trabalho. E na transformação isobárica, o trabalho do gás pode ser calculado como sendo P vezes ΔV. É a pressão vezes a variação do volume. Vamos lá, seguindo aqui com o nosso raciocínio. Em uma transformação qualquer, ou seja, não necessariamente uma transformação isobárica, nós teríamos aqui uma pressão variável. Ora, no caso de uma transformação com pressão variável, para calcular o trabalho, nós teríamos que lançar mão do gráfico P versus V, o gráfico da pressão em função do
volume. Aqui na esquerda eu tenho o exemplo de uma expansão e aqui na direita eu tenho o exemplo de uma compressão. Veja, na expansão o volume está aumentando de um valor VI para um valor VF. Já numa compressão, o volume está diminuindo de um valor VI para um valor VF. Em ambos os casos, a área sob esse gráfico, a área embaixo desse gráfico, vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, o trabalho é a área do gráfico P versus V. O trabalho é numericamente igual à área do gráfico pressão versus volume. É comum nós falarmos numericamente igual porque o número é igual. O número da área é igual ao número do trabalho, mas os conceitos são diferentes. O conceito de trabalho significa transformação de energia, enquanto que o conceito de área é medida aí de uma superfície. É um conceito lá da matemática, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa explicação. Vamos falar um pouquinho sobre energia interna de um gás. A energia interna de um gás é a soma de suas energias de agitação, ou seja, a energia de rotação das moléculas, mais a energia de translação das moléculas, mais a energia de vibração das moléculas. Quando eu somo todas essas energias de agitação, né, as energias cinéticas, eu tenho aí, quando eu somo de todas as moléculas, a energia interna contida ali em um gás. Ora, existe uma lei muito importante, que é a lei de Joule, que vai dizer que a energia interna, que nós representamos pela letra U maiúsculo, é uma função exclusiva de sua temperatura absoluta. Veja, é uma função exclusiva, porque depende apenas da temperatura absoluta. E por esta razão dizemos que U é igual a F de T. A energia interna depende apenas, é função apenas da temperatura absoluta de um gás. E quando eu falo temperatura absoluta, obviamente, estou me referindo à temperatura medida na escala Kelvin. Não serve a escala Celsius, não serve a escala Fahrenheit, estamos falando da escala Kelvin. Para gases monoatômicos, eu posso escrever que a energia interna é 3 meios de nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos e T é a sua temperatura absoluta. Ora, 3 meios N e R são números constantes. Então você observa claramente que a energia interna só depende mesmo da temperatura absoluta. Se o ΔT é positivo, ou seja, se o gás está aumentando a sua temperatura, então, como consequência, o ΔU também é positivo, ou seja, a energia interna também está aumentando. Já se o ΔT é negativo, ou seja, se o gás está diminuindo a sua temperatura, está ficando mais frio, então, como consequência, o ΔU também é negativo, ou seja, a energia interna também está diminuindo. É claro que existem expressões para o cálculo da energia interna para outros gases, formados por 2 átomos, 3 átomos, etc. Mas a nível aqui de ensino médio, nós vamos apenas falar de gases monoatômicos, formados por um único átomo. U vai ser igual a 3 meios de nRT. A ideia de relacionar a temperatura com a energia interna é uma ideia muito simples. Claro, quanto maior for a temperatura, maior vai ser o grau de agitação das moléculas, pela própria definição de temperatura. E a energia interna, como é a energia cinética das moléculas, então é claro, quanto maior a temperatura, maior a agitação. E quanto maior a agitação, maior a energia cinética de cada molécula. Somando todas as energias cinéticas, maior também será a energia interna ali dentro do gás. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui falando da primeira lei da termodinâmica. Suponha que eu tenho novamente um gás dentro de um recipiente que tem aqui um êmbolo móvel. Esse êmbolo pode subir ou descer, como eu já falei aí em outro momento. Esse gás vai receber uma certa quantidade de calor e vai subir, aí vai levantar o êmbolo deste gás. Vou repetir aqui a animação, ó. Ele recebe um calor
e o êmbolo sobe, realizando um certo trabalho. Então, ao ser aquecido, o gás se expande, empurrando o êmbolo para cima. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. Isso mostra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia. Então, essa energia na forma de calor que o gás recebeu, que nós chamamos de Q, parte dessa energia foi utilizada para mover o êmbolo para cima, e essa energia utilizada para mover o êmbolo nós chamamos de trabalho, e outra parte da energia foi acumulada dentro do gás, variando a energia interna do gás, né? Aquecendo esse gás. Então, a primeira lei da termodinâmica corresponde, na verdade, ao princípio da conservação da energia. Assim, o calor fornecido ou retirado, que nós simbolizamos por Q, de um sistema, resultará na realização de um trabalho, que estamos aqui representando pela letra grega tau, é um tau minúsculo, e também na variação da energia interna do sistema, que estamos representando por ΔU. Ora, vamos supor, por exemplo, que o calor que o gás recebeu seja um calor de 100 joules, por exemplo. Vamos supor que o trabalho realizado seja um trabalho de 40 joules. Onde está os outros 60 joules? Para onde foram os outros 60 joules? O gás recebeu 100 joules, desses 100 joules utilizou 40 para mover o êmbolo, ou seja, para realizar um certo trabalho, mas onde estão os outros 60 joules? Os outros 60 joules foram armazenados, variando a energia interna do gás e, como consequência, variando a sua temperatura. Ou seja, 60 é igual a 100 menos 40. O que eu quero dizer a você é que a variação da energia interna do gás é Q menos tal. Ou seja, o ΔU, a variação da energia interna, será o calor recebido menos o trabalho realizado. Notem que esta expressão, que é a primeira lei da termodinâmica, é, na verdade, uma expressão de um princípio maior da física, que é o princípio da conservação da energia. É muito comum nas questões do Enem e dos vestibulares o enunciado da questão relacionar a primeira lei da termodinâmica com o princípio da conservação da energia. Então, guarde isso em sua memória, não se esqueça desse detalhe. ΔU é igual a Q menos trabalho. Vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica e perceber aqui os sinais que nós temos que utilizar quando formos usar essa fórmula. Então, atenção para os sinais. Quando o gás recebe calor, nós devemos utilizar o Q, um número positivo. Então, se o enunciado, por exemplo, fala que o gás recebe 100 calorias de uma fonte térmica, é um calor positivo. Mas se o enunciado disser que o gás perdeu, por exemplo, 80 calorias para o meio ambiente, para o ambiente, então devemos usar o Q igual a menos 80 calorias, porque é um calor perdido, é um calor cedido. Então, se o gás cede calor, nós devemos... Opa, saiu aqui. Se o gás cede calor, nós devemos utilizar o calor, um número negativo, menor do que zero. Ora, quando acontece uma expansão, ou seja, quando o volume do gás aumenta, o êmbolo sobe, nós dizemos que o gás realiza trabalho e devemos usar o trabalho como um número positivo. Já se o trabalho for negativo, é porque, na verdade, o volume está diminuindo, ou seja, está acontecendo ali uma compressão. E nós dizemos, portanto, que o gás sofre trabalho do meio. Ou então também é possível que o enunciado fale que o meio realiza trabalho sobre o gás. É uma outra maneira de dar a dica aí que o trabalho vai ser um número negativo. Se o ΔU for negativo, ou seja, se a energia interna estiver diminuindo, desculpa, eu falei negativo, mas eu queria falar positivo. Se o ΔU for positivo, ou seja, se a energia interna estiver aumentando, também a temperatura vai aumentar. Né? A temperatura absoluta. Lembre-se que, de acordo com a lei de Joule, a energia interna
é uma função exclusiva da temperatura absoluta. Então, se a energia interna aumenta, como consequência, a temperatura também aumenta. Esse gás está esquentando. Se o ΔU for negativo, ou seja, se a energia interna diminuir, também a temperatura vai diminuir, ou seja, o gás vai esfriar, a temperatura vai diminuir. Então é importante que nós estejamos atentos aos sinais para usar essa expressão matemática da primeira lei da termodinâmica. Vamos aplicar agora a primeira lei a algumas transformações específicas, algumas transformações particulares. Para começar, a transformação isobárica. Você já sabe que a transformação isobárica, iso significa igual e bárico relaciona-se à pressão, é aquela transformação onde a pressão permanece constante. Você sabe que CTE é a abreviação para a física da palavra constante. Então, transformação isobárica é aquela transformação com pressão constante. Nós já sabemos que na transformação isobárica, o trabalho é P vezes ΔV, ou seja, P vezes V2 menos V1. E também sabemos que ΔU é igual a Q menos trabalho, que é aí a expressão algébrica da primeira lei da termodinâmica. Graficamente, aqui eu tenho na esquerda o gráfico de uma expansão, ou seja, o volume está aumentando de um valor VA para um valor VB, porque notem que a transformação é do ponto A para o ponto B, mantendo a pressão invariável, mantendo a pressão constante. E aqui, do lado direito, nós temos uma compressão, porque o volume está diminuindo de um valor VA para um valor VB, já que estamos aqui de um ponto A para um ponto B. O ponto A tem um volume maior do que o ponto B, mas observe que a pressão permanece constante, porque estamos falando de uma transformação isobárica. Ou seja, na transformação isobárica nada muda. O trabalho é P vezes ΔV, e a primeira lei da termodinâmica é expressa por ΔU igual a Q menos trabalho. Combinado? Vamos seguir aqui com outras transformações particulares. Vamos falar agora de uma transformação isotérmica. Iso significa igual e térmica, obviamente, é temperatura. Portanto, a transformação isotérmica é aquela transformação onde a temperatura permanece constante. A temperatura ela não vai variar, ela sempre vai ter o mesmo valor. Ou seja, o gás nem vai esquentar e nem vai esfriar. Nesse meu desenho aqui do lado, observe que eu tenho um termômetro graduado na escala Kelvin e você vai perceber na animação que essa medida nem vai subir, nem vai descer, ou seja, a temperatura permanece constante. Então, vamos supor que o gás recebe uma certa quantidade de calor. Ele vai receber um calor, está aqui a setinha mostrando o calor recebido. Novamente a animação. Quando o gás recebe calor, o êmbolo sobe. Por que o êmbolo sobe? Porque o gás vai pegar todo esse calor recebido e vai transformar em trabalho. Ele não pode pegar nenhuma fração desse calor e acumular variando a energia interna. Não pode, porque variar a energia interna significaria também variar a temperatura. Mas, no caso de uma transformação isotérmica, não pode haver variação da temperatura. A variação da energia interna tem que ser zero, porque a variação de temperatura também é zero. Ora, na primeira lei da termodinâmica, você sabe que ΔU é o calor menos o trabalho. Também podemos escrever a primeira lei nesse formato. Calor é igual ao trabalho mais o ΔU. Se o ΔU é zero, então simplesmente o calor é igual ao trabalho. Ou seja, toda a energia recebida deverá ser utilizada na realização de trabalho, não podendo sobrar aí nenhum saldo, ok? Ora,
Se o calor fosse um calor perdido, um calor cedido, então o êmbolo se moveria para baixo. Um calor cedido é um calor negativo, e aí o trabalho também seria um trabalho negativo, porque em ambos os casos o calor tem que ser igual ao trabalho. Combinado? Uma transformação isotérmica, graficamente, vai ter esse formato. Veja, eu tenho aqui do lado direito um gráfico pressão em função do volume e o gás está evoluindo de um ponto I a um ponto F, ou seja, de um estado final para um estado, de um estado inicial para o estado final. No estado inicial, a pressão tem um valor PI e o volume tem um valor VI. No estado final, a pressão tem um valor PF, né, pressão final, e tem um volume VF, volume final. Note que nesse gráfico está acontecendo uma expansão, porque apesar do gráfico parecer que está caindo, o que está diminuindo é a pressão, porque o volume está aumentando de um valor VI para um valor VF. Essa curva recebe o simpático nome de isoterma. Então, o que é uma isoterma? Uma isoterma é o gráfico de uma transformação isotérmica. Note que aqui do lado esquerdo eu estou representando 3 isotermas. Nessa primeira, todos os pontos da isoterma estão a uma mesma temperatura que eu chamei de T3. Na segunda, todos os pontos estão à mesma temperatura que estou chamando de T2. E aqui nessa curva mais baixa, todos os pontos dessa curva estão a uma mesma temperatura que eu vou chamar de T1. E aqui vai uma dica muito interessante que vai te ajudar a resolver questões do Enem e dos vestibulares. Veja essa observação. Quanto mais afastada a isoterma da origem, maior é a sua temperatura. Então, nesse meu exemplo aqui da esquerda, eu posso dizer com certeza que T3, como é a isoterma mais alta, é maior do que T2, que é maior do que T1. Então, T3 representa uma temperatura maior do que T2 e T2 representa uma temperatura maior do que T1, ok? Vamos seguir com a nossa análise das transformações e agora vamos falar de uma transformação muito interessante chamada transformação isocórica. A transformação isocórica também é chamada de isovolumétrica ou isométrica. A transformação isovolumétrica, como o nome diz, iso é igual, volumétrica, volume. Então, a transformação isovolumétrica é aquela que acontece com volume constante. Veja, nesse meu desenho aqui da direita, notem que o êmbolo ele está fixo. Ele não pode nem subir e nem descer. É como se tivesse um parafuso prendendo esse êmbolo. O gás nem vai sofrer uma expansão, nem vai sofrer uma compressão. Ou seja, o volume não pode nem aumentar e nem diminuir. O êmbolo tem que ficar paradinho, porque o volume tem que ser constante para que a transformação seja uma transformação isocórica. Ora, nós já vimos lá no outro slide que a primeira lei, ΔU igual a Q menos trabalho, pode ser também expressa dessa forma, Q igual a trabalho mais ΔU. Se o gás não sofre nenhuma expansão, nenhuma compressão, lembrando que o trabalho pode ser calculado como P∆V, então se o ΔV é igual a zero, obviamente que o trabalho também vai ser igual a zero. Se não há uma expansão e não há uma compressão, não há realização de trabalho. Portanto, fazendo o trabalho igual a zero, cortando aqui, eu vou ter que o calor é igual a ΔU. Como assim? Todo o calor que o gás receber de uma fonte térmica, esse gás vai acumular, esse gás vai armazenar, variando a sua energia interna. Ora, lá na lei de Joule, nós já falamos que a energia interna é uma função exclusiva da temperatura absoluta de um gás. Quando eu falo que toda a energia recebida vai ser armazenada variando a energia interna, então, como consequência, a temperatura do gás vai aumentar, porque uma variação da energia interna positiva significa também uma variação de temperatura positiva, e vice-versa. Uma variação da energia interna negativa significa uma variação
variação de temperatura negativa. Então, se o gás recebe calor, toda essa energia vai ser usada para esquentar o gás. E se o gás perde calor, toda essa energia vai ser utilizada para esfriar o gás, né? Diminuir a temperatura do gás. Aqui a nossa animação, eu vou mostrar isso. Que quando o gás receber um calor, fiquem atentos que essa coluna que representa a temperatura medida pelo termômetro, a coluna vai subir. Quando o gás perder o calor, a coluna que representa a temperatura vai descer, vai diminuir. Então veja, o gás recebendo calor significa um calor positivo. E aí, ó, o ΔU também é positivo e a temperatura subiu. Eu vou repetir aqui a animação, ó. Observe a temperatura subindo. Então, o gás está esquentando. Mas se o gás perde calor, a temperatura diminuiu. Farei novamente aqui a animação, ó. Se o gás perde calor, a temperatura, ó, vai diminuir. E, obviamente, o gás perde calor, é um calor negativo e, como consequência, o ΔU também é negativo. Ora, não se esqueça, na transformação isocórica, a pressão não, o êmbolo não pode mudar de posição, porque o volume é constante, não existe variação de volume. Se não existe variação de volume, também não existe realização de trabalho. E, como consequência, Q será igual a ΔU. Uma transformação muito... ainda falando da transformação isocórica, vamos lá? A transformação isocórica é aquela que mantém o volume constante. Então, notem aqui que nesse gráfico da esquerda, a pressão está diminuindo de um valor P1 para um valor P2, porque o gás está aí passando de um estado 1 para um estado 2, mas o volume permanece sempre o mesmo. Já no gráfico da direita, a pressão está subindo, está aumentando de um valor P1 para um valor P2 e, novamente, o volume permanece sempre o mesmo. O volume ele é constante. Notem que aqui não há expansão e não há compressão, ok? Outra transformação importante é a transformação adiabática. A transformação adiabática é aquela que vai acontecer sem trocas de calor. O calor vai ser igual a zero lá na primeira lei da termodinâmica. Então, ó, a transformação adiabática é aquela que o gás não troca calor com o ambiente. Ó, o calor vai ser igual a zero. Ou o gás está isolado termicamente, ou seja, eu vou colocar aqui esse recipiente dentro de um calorímetro ou dentro de uma caixa de isopor, algum ambiente isolado, algum ambiente que não permita que o calor que está dentro saia e nem o calor que está fora entre, né? Ou a transformação é muito rápida. Isso acontece porque a troca de calor é um processo lento. Então, quando a transformação ela é muito rápida, não dá tempo de trocar calor e nós podemos aí aproximar essa transformação para uma transformação adiabática, uma transformação em que Q é igual a zero. Então, ó, galera, observem que se o calor é igual a zero, na primeira lei da termodinâmica, ó, eu posso escrever que o trabalho é igual a menos a variação da energia interna. Ou seja, quando a energia interna aumentar, o trabalho vai ser negativo. Quando a energia interna diminuir, o trabalho vai ser positivo. Sempre assim, o comportamento de um, o inverso do comportamento do outro. Como assim? Ora, quando o trabalho é positivo, ou seja, quando o trabalho é realizado pelo gás, observamos uma diminuição da temperatura e, portanto, uma diminuição da energia interna. Quando o trabalho é negativo, o trabalho é realizado sobre o gás, observamos um aumento na temperatura. Então, note, ó, quando acontece uma expansão, a temperatura diminui. Vocês perceberam aqui a animação? Eu vou repetir, ó. O êmbolo vai subir e essa coluna aqui no termômetro vai diminuir, ó, vai abaixar. Ó, perceberam? Então, quando o trabalho é positivo, o ΔU é negativo e, portanto, a temperatura diminui. Mas quando o trabalho é negativo, ou seja, quando o volume diminuir, quando o êmbolo descer,
a temperatura vai aumentar. Então, o trabalho negativo corresponde a um aumento da temperatura e, obviamente, um aumento da energia interna. Ok? Lembrando que o calor, em ambos os casos, o calor trocado entre o gás e o ambiente é igual a zero, porque estamos falando de uma transformação adiabática. Ora, o gráfico de uma transformação adiabática, no plano P versus V, pressão versus volume, é uma curva entre duas isotermas. Veja, aqui no caso, o gás está evoluindo de um ponto 1 para um ponto 2. A isoterma que contém o ponto 1, eu estou chamando de isoterma 2, e a isoterma que contém o ponto 2, estou chamando de isoterma 1. Observe que a temperatura está diminuindo, porque o gás estava com uma temperatura maior do que no ponto 1 do que no ponto 2. Não esqueça do que eu falei lá na seção de transformação isotérmica, que quanto mais alta for a isoterma, maior é a sua temperatura. Então, notem que o gás está evoluindo de um ponto de temperatura maior para um ponto de temperatura menor. O que está acontecendo aqui é uma expansão, pois o gás está mudando o seu volume de V1 para V2, enquanto a pressão está diminuindo de P1 para P2, ok? Então, o gráfico de uma transformação adiabática será uma curva aí entre duas isotermas. Beleza! Por exemplo, aqui eu tenho uma bomba de encher pneu de bicicleta. Quantas vezes nós já, brincando ali na nossa infância, usamos esta bomba, né? Então, ao encher uma bola, fazendo movimentos rápidos na bomba, notamos o aquecimento dela. Isso acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva a sua temperatura. Como o processo é rápido, não há tempo para a troca de calor com o meio externo. Trata-se de uma compressão adiabática. Então, quando eu comprimo o gás em uma bomba, rapidamente, é uma compressão adiabática. Nós já sabemos que, nesse caso, o trabalho é negativo e o ΔU é positivo. ΔU positivo é porque a temperatura aumentou. Então, vamos perceber que essa bomba, esse ar dentro da bomba, vai aquecer, vai aumentar a sua temperatura. Um outro exemplo, mas agora ao contrário, de uma expansão, seria aqui em um spray. Em um spray, o gás ele é ejetado para fora de maneira muito veloz, de maneira muito rápida. Então, aqui, outro exemplo, ao contrário do anterior, mas que ilustra o mesmo tipo de transformação, é o uso do aerossol. Ao mantê-lo pressionado por algum tempo, notamos o resfriamento da lata. A expansão do gás produz uma diminuição da sua temperatura. Trata-se de uma expansão adiabática. Então, em uma expansão adiabática, como é uma expansão, o trabalho é positivo. E automaticamente o ΔU é negativo, portanto a temperatura daquele gás diminui e nós percebemos que a lata fica geladinha, não é isso? Maravilha! Então nós falamos da transformação isobárica, onde a pressão é constante, falamos da transformação isotérmica, onde a temperatura é constante, falamos da transformação isocórica, onde o volume é constante, e falamos agora da transformação adiabática, onde o calor é igual a zero, o calor trocado com o ambiente é igual a zero. Ok? Falta agora nós falarmos da transformação cíclica, que é quando o gás realiza ali um ciclo fechado no gráfico P versus V. Então veja que o gráfico P versus V, né, pressão versus volume, e eu tenho aqui um ciclo, o ciclo A, B, C, D, A. O gás inicia no ponto A e finaliza também no ponto A, realizando um ciclo completo. Portanto, a pressão inicial é igual à pressão final. O volume inicial é igual ao volume final. E, obviamente, relembrando a lei geral dos gases perfeitos, né, que fala que PI vezes VI sobre TI é igual a PF vezes VF sobre TF,
Se P e V são iguais no início e no fim, então obviamente que a temperatura também será igual no início e no fim. A temperatura inicial será igual à temperatura final. É por esta razão que nós podemos concluir que a variação da energia interna é zero. Ora, se a temperatura inicial é igual à temperatura final, então, de acordo com a lei de Joule, que diz que a energia interna é uma função exclusiva da temperatura absoluta, então a energia interna inicial será igual à energia interna final. Portanto, a variação da energia interna é igual a zero. Muito parecido com a transformação isotérmica, onde a temperatura permanecia constante. Aqui no caso, comparando apenas o ponto inicial com o ponto final, nós chegamos à conclusão que não houve variação na energia interna quando comparamos apenas o ponto inicial com o ponto final. É claro que ao longo do ciclo a temperatura vai variando enquanto ele realiza trabalho. Por falar em trabalho, é importante perceber que o trabalho é numericamente igual à área interna do ciclo. Porém, também interessante, também importante percebermos o seguinte: quando o ciclo é um ciclo horário, o trabalho será positivo. E quando o ciclo for um ciclo anti-horário, o trabalho realizado será um trabalho negativo. Então, não se esqueça, ciclo horário, trabalho positivo, e ciclo anti-horário, trabalho negativo. Isso é uma consequência meio evidente do fato que no ciclo horário, o trabalho realizado de A para B, que é o trabalho da expansão, vai ser maior, né, porque de A para B é mais alto em comparação com C para D, do que aqui o trabalho na compressão. Então, o trabalho positivo será maior que o trabalho negativo. Quando eu faço um menos o outro, dá um valor total positivo. Já no ciclo anti-horário, é o contrário, o trabalho será negativo. Nós sabemos que, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o ΔU é igual ao calor menos o trabalho. Ora, se o ΔU é zero, nós podemos escrever, assim como na transformação isotérmica, que o calor é igual ao trabalho. Ou seja, em cada ciclo que o gás realizar, todo o calor que ele receber, o calor líquido, claro, a diferença entre o calor que entra e o calor que sai, toda essa energia será utilizada para realizar trabalho em cada ciclo, ok? Vamos lá. Continuando aqui, vamos falar agora um pouco sobre o estudo das máquinas térmicas. As máquinas térmicas foram e são ainda extremamente importantes na termodinâmica. Vamos supor, por exemplo, aquele trem a vapor que o pessoal apelida de Maria Fumaça. Ah, lá vem o trem fumaça e tal. O que é que ele faz? Ele utiliza a energia da queima do combustível, da lenha ali, da biomassa, para gerar energia do movimento do trem, a energia cinética do trem. O próprio automóvel, como eu já falei na aula de hoje, um motor que funciona da mesma maneira e utiliza a energia térmica da queima do combustível, da gasolina, do óleo diesel, para mover este gás, então, esse automóvel. Então, também se trata de uma máquina térmica. Vamos ver aqui como é que seria o balanço energético em uma máquina térmica. Vamos lá? Uma máquina térmica sempre funciona entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. Eu vou mover para cá a minha imagem, que eu quero que vocês enxerguem direitinho o esquema do funcionamento de uma máquina térmica. Veja, aqui eu tenho a máquina, ela recebe uma certa quantidade de calor da fonte quente, pega essa energia, uma parte da energia será aproveitada para realizar trabalho, porém outra parte desta energia será rejeitada para uma fonte que nós chamamos de fonte fria. Suponha que a fonte quente está com uma certa temperatura T1 e a fonte fria com uma outra temperatura T2. É claro que T1 é maior do que T2. É claro que a fonte quente está com uma temperatura maior do que a fonte fria, por isso que ela é chamada de fonte quente, né? A quente está mais quente do que a fria. Repetindo, a energia recebida pela máquina da fonte quente, essa energia
parte dela vai ser utilizada para realizar trabalho, para mover uma engrenagem, para mover o pistão, mas outra parte certamente será desperdiçada e será enviada para a fonte fria. Ora, uma máquina térmica sempre funciona entre duas fontes de energia, uma mais quente, que é a fonte quente, com maior temperatura, e outra mais fria, que é a fonte fria. A diferença de temperatura entre essas fontes é o que vai oportunizar a realização de trabalho. É claro que o trabalho realizado, essa energia que de fato foi útil para a realização do trabalho, será o saldo entre a energia recebida, que eu estou chamando aqui de QQ, e a energia rejeitada para a fonte fria, que eu estou chamando aqui de QF. Então, o trabalho será o calor recebido da fonte fria menos o calor rejeitado, o calor perdido para a fonte fria. Eu acho que eu falei o contrário, né? Vou repetir então. O calor recebido da fonte quente menos o calor rejeitado para a fonte fria. Ok? O trabalho é esse saldo, essa diferença entre essas duas energias. Ora, o rendimento de uma máquina é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho. Ou seja, o rendimento tem aí a ver com a eficiência de uma máquina térmica, né? O quão boa aquela máquina é. Então, o rendimento nós simbolizamos pela letra grega eta, vai ser a razão entre o trabalho realizado e o calor recebido da fonte quente. Então, por exemplo, vamos supor que o gás recebe da fonte quente 100 joules de calor. Desses 100 joules, de fato, ele utiliza, vamos supor que utiliza 55 joules. Então, o rendimento, né, que é simbolizado pela letra grega eta, seria então 55 sobre 100. E vocês sabem que 55 sobre 100 é 55%. O que significa dizer que uma máquina tem rendimento de 55%? Significa que 55% da energia que foi recebida, de fato, será utilizada para realizar trabalho. E os outros 45% dessa energia será desperdiçada, será enviada para a fonte fria. Será perdida essa energia para a fonte fria. Então, o rendimento de uma máquina térmica é um conceito que está associado à eficiência desta máquina térmica. Combinado? Ora, se nós lembrarmos que o trabalho é QF menos QQ menos QF, então eu posso dividir essa fração em outras duas frações. Ó. Eu posso escrever QQ sobre QQ menos QF sobre QQ. Ou seja, cancelando aqui QQ com QQ vai ficar 1. Então, eu posso reescrever a expressão do rendimento como sendo 1 menos QF sobre QQ. Então, vamos lá, seguindo aqui a nossa história, a nossa explicação. A segunda lei da termodinâmica, ela vai dizer que nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Veja, eu não estou falando que não é possível transformar calor em trabalho. Ao contrário, toda a termodinâmica se baseia nesse princípio, na transformação de calor em trabalho. O que eu estou dizendo é que a segunda lei da termodinâmica diz que é impossível que uma máquina térmica operando em ciclos possa converter integralmente, ou seja, possa converter totalmente calor em trabalho. Não tem como transformar totalmente calor em trabalho. E isso não é um problema tecnológico, não é porque a minha máquina não é boa o suficiente, é porque há um impeditivo que é a segunda lei da termodinâmica. A máquina térmica precisa operar entre duas fontes. O fluxo de calor sempre será da fonte quente para a fonte fria. E aí a máquina térmica vai aproveitar este fluxo de calor para realizar um certo trabalho. Portanto, a energia recebida
será utilizada para realizar trabalho, mas também será desperdiçada uma parte, rejeitando esta energia para a fonte fria, ok? Então, a máquina térmica nunca pode ter um rendimento de 100%, porque uma máquina com rendimento de 100% significaria uma máquina que teria a eficiência total. Ela pegaria todo o calor e transformaria integralmente em trabalho. Mas a segunda lei da termodinâmica diz que não é possível converter integralmente calor em trabalho. Começou a chover aqui um pouquinho agora. Eu espero que o barulho da chuva não esteja atrapalhando na gravação. Vamos continuar, que estamos aqui no final da aula. Esta aula de termodinâmica costuma ser uma aula realmente grande. Então, o rendimento de uma máquina térmica sempre será inferior a 100%. Isso é uma consequência da segunda lei da termodinâmica. Vamos lá, continuando aqui. Opa! Vamos falar um pouco sobre a lei da entropia. O que diz a lei da entropia ou lei do aumento da entropia? Em qualquer sistema físico, a tendência natural é o aumento da desordem. O restabelecimento da ordem só é possível mediante o gasto de energia. Então, veja, a tendência à desordem pode ser medida pela entropia. Eu não estou falando que o conceito de entropia é o conceito de desordem, mas estão relacionados. Quanto mais desorganizado um sistema, dizemos que maior a sua entropia. Esse conceito é um conceito sutil, mas ele é muito importante no contexto da física. Em todo processo espontâneo, em sistema fechado, a entropia do sistema sempre aumenta para processos irreversíveis ou permanece constante para processos reversíveis. Então, o que eu estou dizendo é que quando um sistema físico é fechado, e só vale para sistemas físicos fechados, existem processos que são irreversíveis, eles não podem voltar ao seu estado inicial, a menos que um agente externo intervenha no sistema, ou processos reversíveis, que estão ali em equilíbrio indiferente entre o estado inicial e o estado final. Em processos irreversíveis, a entropia sempre aumenta. Em processos reversíveis, a entropia permanece constante. Ora, vou dar aqui um exemplo simples. Imagine que eu tenho um jarro de vidro em minha mão e esse jarro de vidro ele possui uma certa energia potencial gravitacional, porque está a uma certa altura em relação ao solo, em relação ao nível de referência. Ao abandonar esse jarro de vidro, o jarro cai no chão, quebrando. A cada caquinho, cada pedacinho de vidro vai se mover em uma certa direção. Cada caquinho de vidro vai ter, portanto, uma certa energia cinética, energia do movimento. Também aí existe uma energia interna ali do impacto do vidro com o solo, vai haver ali algum aquecimento e tal, uma energia dissipada. Se eu somar as energias cinéticas de cada caquinho de vidro e também a energia que foi dissipada no impacto, vai dar exatamente a energia inicial, que era energia potencial gravitacional. Em outras palavras, observe que a lei da conservação da energia nada fala sobre o sentido do tempo em que esse fenômeno aconteceu. Se eu fotografar esse movimento de queda do jarro de vidro se transformando em caquinhos de vidro, tirar várias fotografias, imprimir as fotografias e entregar as fotografias a uma criança de 6 anos de idade, ela vai saber ordenar do início para o fim o que era o começo, o que era o durante, o que era o final. Ora, o que a criança sabe de maneira instintiva é a lei do aumento da entropia. Porque a entropia sempre aumenta, a desordem aumenta. Você percebe que, na natureza, jarros se transformam em cacos. Porém, você não vê por aí, espontaneamente, cacos se transformando em jarro. Ou seja, os sistemas não se organizam sozinhos, a menos que haja uma influência externa. Uma pessoa pega os cacos, cola os cacos para que volte a virar jarro. Mas de maneira espontânea,
Cacos não viram jarro, mas jarros viram cacos. Ou seja, a tendência da entropia é sempre aumentar. A tendência da desordem de um sistema é sempre aumentar. Portanto, em sistemas irreversíveis, como a quebra de um jarro, a entropia aumenta. Em sistemas reversíveis, a entropia diminui. Ou diminui não, desculpe, permanece constante. Mas a entropia nunca diminui espontaneamente. É por essa razão que nós dizemos que a flecha do tempo, né, que dá aí a sequência dos fatos, a sequência do tempo, né, a flecha do tempo, sempre é no sentido do aumento da entropia. Eu falei agora há pouco que o rendimento nunca é, de uma máquina térmica, o rendimento nunca é 100%, porque é impossível converter integralmente calor em trabalho em uma máquina térmica operando em ciclos. É o conteúdo da segunda lei da termodinâmica. Mas existe uma máquina térmica que fornece o melhor rendimento teórico possível. Essa máquina térmica que fornece o melhor rendimento teórico possível é chamado de máquina de Carnot. E o gás que opera nesta máquina vai operar em um ciclo chamado de ciclo de Carnot. Vamos falar um pouco mais sobre o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é este ciclo que eu estou representando aqui, em 4 etapas. Opa, veja aqui, ó. Primeiramente, de A para B, o gás sofre uma expansão isotérmica. Depois de B para C, o gás sofre uma expansão adiabática. Depois de C para D, o gás sofre uma compressão isotérmica e, finalmente, de D, voltando ao estado inicial A, o gás sofre uma compressão adiabática. Então, o ciclo de Carnot ele é caracterizado por uma expansão isotérmica, seguida de uma expansão adiabática, seguida de uma compressão isotérmica, seguida de uma compressão adiabática. O Carnot percebeu que, ao realizar este ciclo, o rendimento fornecido pela máquina térmica é o melhor rendimento teórico possível. É o rendimento de Carnot. Então, percebam que, nesse primeiro momento, de A para B, na expansão isotérmica, o gás está recebendo calor da fonte quente. Claro, de B para C, o calor trocado é zero, porque é adiabático, assim como de D para A, também o calor é zero. O calor recebido da fonte quente acontece na expansão isotérmica e, durante a compressão isotérmica, o gás está perdendo calor para a fonte fria. Então, observe que de A para B, o gás está em contato com uma temperatura maior, é uma isoterma mais alta, e de C para D, o gás está em contato com a temperatura menor, que é a fonte fria, né, que é a isoterma mais baixa, ok? Ora, o princípio de Carnot vai dizer que nenhuma máquina térmica real operando entre dois reservatórios térmicos com temperaturas T1 e T2 pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot, operando entre os mesmos reservatórios. Então, o rendimento do ciclo de Carnot é uma função exclusiva das temperaturas absolutas das fontes quente e fria, não dependendo, portanto, da substância trabalhante utilizada. A expressão a seguir fornece o máximo rendimento de uma máquina térmica. Veja, o rendimento de Carnot será calculado como sendo 1 menos T2 sobre T1. Lembrando que T2 é a temperatura da fonte fria e T1 é a temperatura da fonte quente, portanto, T2 é menor do que T1. O rendimento de Carnot depende, então, somente das temperaturas T2 e T1, não dependendo de qual é a substância que está realizando o ciclo. É comum os vestibulares fazerem aí essa pegadinha, essa pergunta capciosa, dizendo que o rendimento do ciclo de Carnot depende da substância que está realizando o ciclo naquela máquina térmica, e você não vai marcar esta alternativa, porque o rendimento de Carnot depende apenas dessa diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria. Combinado? Rendimento de Carnot, 1 menos T2 sobre T1. Ora,
Na aula de hoje, nós falamos sobre a termodinâmica, que é essa parte da física muito importante no contexto de toda a história da humanidade, que tem a ver com a conversão do calor em trabalho. A primeira lei da termodinâmica tem a ver com a conservação da energia e vimos a primeira lei aplicada a transformações específicas. A segunda lei da termodinâmica tem a ver com o fluxo de energia em uma máquina térmica. A segunda lei diz que não é possível uma máquina perfeita de rendimento igual a 100%. O melhor rendimento que nós podemos ter entre duas temperaturas é aquele rendimento de Carnot. Além disso, falamos também da entropia, que tem a ver com a desordem do sistema, e a flecha do tempo sempre acontece no sentido da entropia crescente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Foi um prazer inenarrável estar com vocês e até a próxima!